Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a G Correia, professora de costura criativa e finalmente chegou o grande dia em que eu vou ensinar vocês a fazerem aquela bolsinha que vocês têm me pedido tanto lá no Instagram desde o dia que eu postei o Reels. E se você não viu a peça do que eu estou falando, é porque você ainda não me segue no Instagram. Eu vou deixar aqui a página, caso você queira me seguir lá no Instagram. Eu postei um Reels com essa peça aqui, com essa bolsinha, e olha que coisa mais linda, mas a galera veio em peso pedir para eu ensinar com calma aqui no canal, e hoje eu vou ensinar para vocês. Ela é muito linda, tem esse fecho aqui super chique, muito glamuroso, né? E olha só que coisa mais linda, o forro dela também é de sintético, né? Então olha só, tá até com uma carteira aqui dentro pra vocês verem que cabe, né? Uma carteira, cabe celular, tudo certinho. Aqui o acabamento no viés, por dentro também tem uns segredinhos, tem esse vivo aqui, ó, encapado. Gente, vai estar todo passo a passo bem explicadinho, do jeito que vocês sabem que eu gosto de fazer. Tem esse bolsinho aqui atrás também com zíper. Então, assim, é uma bolsinha muito linda, ela é compacta, mas ela cabe, né, o suficiente para aquelas saidinhas rápidas, assim, ou aquelas saídas à noite, que a gente não precisa carregar a vida aqui dentro. Então, é uma bolsa que dá para usar bastante, dá para vender bastante também, e você faz várias, assim, muito rapidamente. Vocês vão ver no passo a passo que dá para vocês fazerem uma produção em série, assim, bem legal. Então, por isso que eu trouxe ela hoje para vocês. Temos os nossos parceiros, então vocês já sabem que as ferragens são lá da CRZ Zanetti. Fica tudo aqui na descrição do vídeo, os nossos parceiros, é só clicar na setinha. Tem também a Cami Tecidos, que é um fornecedor de cola de contato, e vários outros sintéticos também, recouro, tem várias coisas lá. Então vou deixar o arroba deles também. E tem também o site, caso você queira adquirir outros materiais, é só acessar o site, fica aqui para vocês, www.lojamariaju.com.br. Então visita lá, dá uma olhadinha, sempre tem promoção. E mesmo que não seja promoção, o precinho de lá é ótimo. E é isso, já falei tudo que tinha para falar. Bora pro passo a passo dessa lindeza aqui. Bom, então aqui eu tenho as partes já cortadas. E nós vamos ter que dublar algumas partes, ou seja, passar cola de contato e colar uma parte na outra. Mas existem algumas etapas que tem que ser feitas antes, como por exemplo, nessa parte aqui que é o corpo, né, da nossa peça, ela vai fazer isso daqui, né, vai ser já a tampa e também a parte das costas. E eu vou deixar a parte branca por fora e caramelo por dentro. Nessa parte aqui, na parte de trás, vai um bolso com moldura. Se você não quiser fazer esse bolso, não precisa. Mas, no projeto original, tem esse bolso aqui. Então, eu preciso, antes de dublar, né, de colar o branco no caramelo, eu preciso colocar esse bolso aqui com moldura. Então, é por aí que a gente vai começar. Bom, então, agora eu peguei aqui o que é a parte de fora, né, da nossa bolsa, o sintético que vai ficar por fora, que é onde a gente vai aplicar o bolso com moldura. E eu vou marcar 10 centímetros, ó, peguei aqui a régua, 10 centímetros de baixo pra cima. Você pode colocar uma fita crepe ou pode fazer aqui uma marcação, aqui no cantinho. Então, aqui vai ser o limite da nossa moldura. Eu não posso passar disso, porque, como eu falei, a nossa bolsa ela vai virar, ó, uma aba. Então, eu não posso colocar esse bolso muito aqui pra cima, ele tem que ficar num certo limite. Então, eu coloquei aqui 10 centímetros. Aí, eu vou posicionar essa moldura aqui. Essa moldura aqui eu fiz, não tem, assim, um tamanho ideal, tá? Eu vou só passar pra vocês as medidas, pra vocês fazerem aí. Então, olha só, ela tá com 5 centímetros, né? Deste detalhe aqui que eu fiz até aqui em cima, ela tem 5 centímetros. E aí, se você quiser fazer ela reta, pode fazer. Se quiser fazer um outro tipo de desenho, né, ela pode fazer também. Aí, nessa parte aqui de cima, olha só, tem 2 centímetros, então daqui pra baixo 2 centímetros. E deste detalhe pra cima 2 centímetros. Que daí eu fiz a abertura, que é por onde vai entrar o nosso zíper. Aqui, ó. Mas essa abertura, sim, a gente tem que fazer ela pequenininha. Aqui tá com 1,25 de altura, certo? E eu deixei aqui
2 centímetros de borda também. Então, vocês façam aí essa moldura do jeito que vocês acharem que fica melhor. Mas respeitem essas medidas para depois não dar errado. Então, eu vou posicionar aqui essa moldura na altura da marcação que eu fiz. E aí, eu vou riscar aqui dentro essa parte que nós vamos ter que cortar para fazer a abertura aqui no sintético. Então, eu vou fazer isso. Eu vou posicionar aqui bem certinho. E eu vou riscar aqui para poder cortar essa abertura. Cortei, fiz aqui então aquela abertura, ó, exatamente do tamanho aqui da minha moldura. E agora a gente vai começar a montar isso daqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar aqui do zíper, já com o cursor passado. Aí, nós vamos precisar de cola de contato ou fita dupla face. Aqui eu tenho os 2 cortes também do meu forro. Tem um que é um pouquinho mais compridinho, certo? Ele é o que vai ficar por trás, esse aqui fica pra frente. Mas nós vamos começar, então, agora a montar isso daqui. Bom, então, eu vou mostrar agora o que eu já fiz. Eu passei a cola de contato aqui atrás, nessa parte aqui que tá cortadinha. Passei cola de contato também aqui no zíper, tá vendo? Bem na beiradinha, pra gente poder colar. Coloquei uma fita dupla face aqui atrás da moldura, ó, na parte de cima e na parte de baixo. E aqui, no meu forro, esse aqui é um cetim dublado no TNT, tá vendo? Ó, ele não desfia, tem que ser forro assim, que não desfie, tá? O que eu fiz? Eu dobrei, fiz aqui um viradinho, ó, dobrei. E coloquei uma fita dupla face aqui. Esse aqui é o forro que é um pouquinho menor na altura, tá? Então, eu peguei e fiz isso. Fiz um viradinho e coloquei uma fita dupla face. Eu não coloquei 2 fitas dupla face aqui. Eu virei e já colei essa daqui. Então, essa fita aqui, ela já serviu pra fazer o virado e vai servir também pra eu colar aqui atrás. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o meu zíper. Veja qual é o lado do cursor que você quer que abra. Então, eu quero que ele abra aqui, ó, da esquerda pra direita. E eu vou posicionar ele aqui atrás. E vou colar ele bem certinho aqui. Eu cortei um pouco maior, porque eu prefiro, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui, bem certinho. E depois eu tiro essas sobras aqui das laterais. Então, aqui eu vou colocar de uma forma que ele fique bem centralizado aqui, pra ficar bem bonito. Ó, colei ele aqui, então, olha só. Bem coladinho. Agora, eu vou virar. Como eu falei, eu vou cortar aqui essa pontinha, eu vou deixar ele um pouquinho aqui pra dentro, pra depois não pegar a costura a hora que a gente for colocar o acabamento, para não ficar acumulando camadas. Então, eu vou cortar e vou selar com o isqueiro aqui as 2 pontas. Então, eu cortei aqui, ó, as sobrinhas e selei com o isqueiro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar essa moldura aqui. Você pode usar também a cola de contato, se quiser, mas senão a fita dupla face, nesse caso, dá conta. Então, eu vou colar essa moldura bem certinha aqui onde eu preciso. Vou tirar aqui a fitinha e vou colar. Ó, vou posicionar bem aonde está a minha abertura. Esse corte aqui que a gente faz no sintético aqui, no meu caso, é o sintético branco, você pode cortar ele 1 milímetro maior, tá? Que é pra ele não ficar aparecendo aqui. Então, você pode colocar 1 milímetrozinho maior, não mais do que isso, só pra ele não ficar aparecendo a bordinha aqui pro lado de fora, tá? Então, eu vou acertar aqui bem direitinho. Colei aqui, então, a moldura, ó, bem certinha. Agora, o que eu preciso? Colocar os 2 suportes aqui da meia argola. Então, eu tenho aqui a minha meia argola. Esse suporte aqui depende muito do tamanho da sua meia argola. Eu aconselho vocês a colocarem uma de 1,5 para ficar mais delicadinho, porque é uma bolsa pequena. Então, eu cortei esse suporte aqui, ó. Eu cortei mais ou menos aqui uns 5 por 1,5, que é a largura da minha meia argola.
Como ela vai ser direto no corte a fio, né, esse sintético, eu não vou colocar 2 sintéticos aqui, porque senão vai ficar muito grosso. Eu passei a cola de contato, que ela vai ajudar a dar resistência, tá? Embora seja uma bolsa pequenininha, então a gente não vai conseguir carregar muito peso. E eu passei, ó, cola de contato nela todinha, porque essa meia argola, ela não precisa de movimento. Ela não precisa ficar fazendo isso, ela tem que ficar paradinha no seu lugar. Então, quando a gente precisa de movimento na meia argola, a gente não passa cola de contato nessa parte aqui onde vai a meia argola. Mas nesse caso aqui, eu quero que ela fique bem resistente, bem firme. Então, por isso que eu passei a cola de contato nela toda. Olha só como é que ficou. Aqui eu vou tirar o excesso, porque tá grande. Então, eu vou cortar aqui um pedaço. E aí, eu vou cortando e encaixando aqui pra ver se foi suficiente. Não corte muito, tá? Então, eu vou encaixar ela aqui dentro. Por isso que também a gente não pode deixar essa parte aqui da moldura muito fininha, porque senão isso daqui não vai encaixar aqui dentro. Então, ó, agora eu vou levantar aqui, ó, tirar um pouquinho aqui da fitinha dupla face. Vou encaixar, ó, essa moldurinha, esse suporte aqui dentro. E olha só, eu dei mais ou menos aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? De distância, porque não se esqueça que aqui ainda vai um viés de acabamento. Então, não coloquem muito aqui na beiradinha. Então, olha só, vou cortar um pedaço e vou encaixar este lado também. Por isso que a gente precisa usar a cola de contato ou a fita dupla face, porque tudo isso tem que estar encaixado pra gente passar a costura de uma vez só. Ó, vou encaixar aqui, aí eu vou conferir pra ver se tá igual dos dois lados. Olha só, essa aqui tem que vir um pouquinho só mais pra dentro. E aí você, se quiser medir e tal, se quiser ir no olhômetro, vai. Eu já vou no olhômetro mesmo, que eu já tô acostumada. Mas meçam, tá? Se você ainda não tem muita experiência, mede aqui a distância. E agora, o que eu vou fazer? Eu já vou passar uma costura aqui em cima, somente aqui a linha reta, e vou passar aqui embaixo, fazendo o contorninho aqui desse corte, somente aqui. Dentro aqui nessa parte aqui, na volta do zíper, não. Somente aqui por fora. Então, eu vou entrar aqui na máquina. O ponto da minha máquina está no 4,5. Então, vou começar aqui a costura, faço um retrocesso. E aí, eu já vou costurar tanto o suporte da meia argola, quanto a parte de cima aqui da nossa moldura. Ó, já faço tudo de uma vez. Se você quiser também passar uma costura bem aqui na beiradinha do suporte da meia argola, pode, tá? Na outra peça eu até fiz isso, porque ela acabou ficando um pouquinho mais pra cima. Mas nessa aqui eu não vou fazer não, tá? Eu vou deixar somente essa costura mesmo. E vou passar agora aqui embaixo, vou virar aqui, e eu vou contornar, então, esse desenho. É um bolsinho pequenininho, tá? Pra colocar cartão ou algum papelzinho que a gente às vezes precisa, né? Tá na rua e pega algum papelzinho que precise guardar, alguma coisa assim. Então, é bem um bolsinho só pra, além de ficar bonitinho, né? Ele pode ser útil aí, como eu falei, pra guardar alguma coisinha, um recibo de supermercado que você queira guardar. Enfim, aí é o que você quiser. Pronto, então, olha só, eu costurei a moldura na parte de cima e aqui na parte de baixo. Agora, a gente vai começar a colar o bolso pra poder fechar aqui essa parte de dentro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele bolso que eu já tinha feito viradinho e colocado a fita dupla face. E eu vou colar ele aqui atrás. Então, eu vou colar ele bem certinho aqui. Ó, deste jeito. Avesso com avesso. Ele tá até um pouquinho maior, eu vou passar uma medida bem mais certinha pra vocês, pra não ter desperdício. E aí, aqui, eu preciso, ó, posso até abrir pra ver se ele tá certinho aqui, porque eu preciso que ele fique bem na nossa linha
da moldura, ó. Então, você olha aqui nas laterais, veja se ele tá bem aqui na linha da moldura. E aí, vamos passar uma costura somente aqui na parte de baixo, não sobe, somente aqui em linha reta, nessa parte aqui de baixo. E não é desde aqui do começo, tá? É desde essa parte, ó, onde termina a minha abertura aqui da moldura. Então, eu vou vir aqui, ó, faço um retrocesso e costuro, ó, essa parte de dentro da minha moldura. Abro aqui o zíper pra não ficar aquela partezinha meio torta. Acerto ele direitinho e costuro até aqui, aonde termina o corte da minha moldura. Faço o retrocesso e tá aqui, ó, tá costurado, então, a parte de baixo. E aqui, ó, tá vendo que fica certinho quando a gente coloca dessa forma. Agora, vou costurar a outra parte do forro. Coloquei também uma fitinha dupla face aqui e vou colar ela aqui atrás. Agora, eu colo, olha só, direito com direito. Direito do forro com direito do forro. Vou colar ela aqui em cima, não precisa fazer virado, tá? Porque aqui não vai aparecer acabamento nenhum, então é só eu posicionar aqui. Veja só, se ela está passando da altura aqui do nosso corte da moldura, ela tem que ficar passando do corte, pra ter certeza de que vai costurar. Então, tá aqui, ó, colei. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar este contorno aqui, ó, desde a lateral até a outra lateral. Então, aqui, eu abaixei a minha agulha bem aonde foi o último ponto que eu fiz. Então, eu aproveito o mesmo buraquinho, vou fazer aqui, ó, 2 pontinhos, vou virar, vou voltar esses 2 pontinhos, viro novamente. Eu faço isso que é pra poder ele ficar bem certinho na onde eu costurei, tá? Ó. E agora eu fecho a parte de cima aqui do meu forro. Lá no final eu faço a mesma coisa, tá? Eu termino bem no pontinho que eu comecei. Vou virar aqui. E aí, aqui eu vou, ó, descer a minha agulha bem neste pontinho. Volto, faço aqui o retrocesso, ó, no pontinho que eu fiz. E pronto. Então, o bolsinho, ó, tá costurado. Então, ele tá já com o forro, ó, dos 2 lados. Daí, agora aqui, eu vou passar uma costura fechando, ó, a lateral da moldura e já fechando o bolso também. Já fecho todo mundo junto aqui. Aqui eu ainda vou arredondar a parte de baixo, mas eu vou fechar aqui já pra poder refilar. Costura aqui a volta e aí eu corto um excesso de material para deixar aqui a bordinha certinha para facilitar. Então, agora aqui eu já posso dublar, porque o nosso bolso já está aplicado e ele é aplicado somente aqui no principal do lado de fora. Olha só o bolsinho aqui, como é que ele tá. Como eu falei, é um bolsinho pequenininho, mas ele já tá, ó, fechadinho, com acabamento, bem bonito. Olha só como é que ficou. Agora, eu vou passar cola de contato nessa parte todinha aqui de trás e aqui também no nosso forro, que no caso é também de sintético. Esse sintético aqui é o cedro branco e caramelo. Aqui, eu corto, olha só, um pouquinho maior o sintético que vai no forro. Então, este daqui, o de fora, ele tá na medida certinha. O de dentro tá um pouquinho maior. Sempre que eu vou dublar, eu faço isso. Eu prefiro, eu não gosto de cortar os dois na mesma medida. Então, tá vendo que tá um pouquinho só
maior, não precisa ser muita coisa não, um pouquinho só. Porque daí eu colo, né, bem certinho, e aí depois eu só refilo. Aqui eu vou usar este botão, este fecho aqui, né, botão, esse fecho aqui, que é colocado depois, aqui na parte da frente, ele vai encaixar aqui depois. Caso você queira usar o botão de imã, então você já tem que colocar o botão antes de dublar. Assim como eu também já vou colocar a minha etiqueta aqui, porque eu não quero que apareça, né, a parte do avesso da minha etiqueta aqui. Então, você tem que se atentar a isso. Veja certinho qual é o fecho que você vai usar, onde você vai pôr etiqueta. Então, eu já vou colocar minha etiqueta aqui centralizada. E o fecho que eu vou usar é este daqui, que eu coloco depois de pronta a peça, que ele vai encaixar aqui nas duas partes de sintético, ó, nos dois sintéticos. Ele vai ficar desse jeito, assim, encaixadinho. Então, por isso que eu posso deixar para colocar depois. Mas, como eu falei, se for usar qualquer outro tipo de botão, então você já tem que colocar antes de colar essas duas partes aqui. Passei cola de contato, então, nas duas partes. Coloquei aqui a minha etiqueta. Para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui com 4,5 centímetros de distância da borda para cima aqui a etiqueta, tá? E agora eu vou colar. Então, eu vou colocar aqui uma parte na outra, vou colar. E aí, como eu falei que eu cortei maior, eu vou refilar depois as beiradas. Tá? Então, aqui é só colar, passa bastante cola de contato bem espalhada, tá? É bastante que eu falo assim, a quantidade certa, né? Nem muito e nem pouco. E aí, você, ó, cola bem certinho. Deixa bem esticadinho aqui. Se quiser passar um rolinho aqui pra ela assentar bem, pode. Ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou refilar agora isso daqui. E vou pegar um cone de linha e vou arredondar os cantinhos, tá? Os 4 cantos, eu vou arredondar. Arredondei os cantinhos aqui, usei como molde o cone de linha, então eu marquei aqui os 4 cantinhos e arredondei. Olha só como é que está ficando isso daqui. Agora, eu vou reservar essa parte e nós vamos fazer o bolso da frente. Aqui, eu dublei também, do mesmo jeito que eu fiz nessa parte, e coloquei o meu fecho. Se você estiver usando esse fecho, exatamente esse daqui, você vai posicionar 7 centímetros de cima para baixo. Então, você vai pegar a régua e vai marcar, ó, 7 centímetros. A ponta dele aqui dá 7 centímetros de cima para baixo. Se for usar outro tipo de fecho, daí você vai ter que medir. Então, você faz o quê? Você, antes de fazer a dublagem, você simula aqui mais ou menos, lembrando que aqui a gente ainda vai ter uma profundidade nessa parte, então você simula mais ou menos aqui uma distância para que você coloque o fecho. Então, se for, por exemplo, um botão de imã, ele vai ter que ficar um pouco mais para cima, para quando essa tampa fechar, dar certinho aqui o outro lado do botão. Então, vocês vão ter que aí adaptar da melhor forma para poder colocar outro tipo de fecho, tá? Então, essa distância, ela foi calculada para esse fecho aqui. Então, com essa parte aqui do bolso, já feita a dublagem, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar também com o cone de linha, então, eu vou marcar aqui dos dois lados aqui da parte de baixo. Coloco aqui o meu cone de linha, risco, e aí eu vou fazer o corte aqui arredondado. Então, agora, com essa parte aqui já arredondada, eu vou aplicar o vivo. Eu tenho aqui um vivo encapado. Eu usei um espaguete, vou até abrir aqui um pedacinho pra mostrar pra vocês que eu usei um espaguete bem fininho. Eu tenho lá no site pra vender, ó. Então, é aquele espaguete bem fininho. Eu não tô usando o vivo plástico cortado, porque eu quero que fique bem fininho esse vivo, bem delicadinho. E eu não vim até o final, ó, tá vendo? Ele tá até aqui, eu deixei uma parte sem o espaguete, que é essa parte que vai ficar aqui em cima, que é pra não acumular camadas, tá? Então, eu vou medir, depois que arredonda, você mede aqui,
a volta toda aqui, ó. A minha tá sobrando um pouquinho, depois eu vou acertar. Mas você mede, porque a gente precisa colocar exatamente dessa medida aqui. E daí deixar uma parte aqui também sem o espaguetinho, nas duas pontinhas aqui, pra gente não acumular camada. Vou até cortar um pouquinho, que eu deixei muito. Meio centímetro, 0,8 já é suficiente. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola de contato em toda a borda e vou passar cola de contato aqui também. E aí, eu vou colar aqui esse vivo antes de costurar, que é pra ele ficar mais certinho. Se você não sabe encapar vivo, eu tenho vídeo aqui no canal em que eu ensino a encapar o vivo pra ele ficar assim. Mas passando rapidamente, é só passar cola de contato. E aí, você coloca o espaguetinho dentro e dobra. O importante é que esse corte esteja bem alinhado, ó, bem retinho, do início ao fim, pro vivo não entortar, certo? Então, eu vou agora passar cola de contato aqui na beiradinha e aqui no meu vivo também. Aqui, como vocês podem ver, eu passei a cola de contato bem na beiradinha. Olha só, é uma camadinha bem fininha, aqui no vivo também. Deixa ele secar bem, essa cola, tá? Dos dois lados. Mas é bem na beiradinha, pra não ultrapassar o limite do vivo, pra não ficar aparecendo, né, a cola na parte de fora. Então, passa, deixa secar bem, e aí nós vamos colar esse vivo aqui na beiradinha. Então, meu vivo já está colado, ó, bem certinho, aqui nos cantinhos. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tira, que é a lateral aqui no meu bolso, que já está dublada também, ó, já tá com o forro aqui com o caramelo. E aí, eu vou posicionar aqui, olha só, branco com branco. Vou posicionar aqui, se você quiser colar, pode, se quiser colocar clips, pode também. E aí, eu vou passar a costura já de uma vez, então, eu já vou costurar essa lateral e o vivo tudo de uma vez só. O ponto da minha máquina está no número 4 e eu vou costurar bem próximo ao vivo, tá? Então, eu começo aqui a costurar, faço o retrocesso e deixo o máximo que eu conseguir próximo do vivo. Por isso que eu uso esse calcador aqui bem fininho, porque ele me permite chegar bem próximo ao vivo. Se você quiser usar o calcador de vivo, pode usar também. Então, aqui, eu vou passar essa costura já aqui direto, fazendo aqui a curvinha, olha só. Se quiser, se tiver ainda um pouco inseguro, coloca clips, pode colocar. Se quiser também colar esse aqui com cola de contato, pode. Mas eu prefiro colar com cola de contato vivo e depois, né, costurar esse daqui, porque daí fica uma costura só. Porque aqui eu não vou colocar viés do lado de dentro, eu vou fazer uma borda italiana. Se você quiser, pode até colocar viés, eu acho que não fica muito legal. Ou deixa no corte a fio mesmo, que eu acho que fica mais bonito. E aí, vai ficar uma costura só, aqui do lado de dentro, ó, somente essa costura aqui. Então, olha só. Passo, como eu falei, bem rente ao vivo. Que é pra gente já passar essa costura de uma vez só. Aqui no final, tá sobrando um pouquinho. Eu sempre corto esse aqui um pouquinho maior. E pronto, ó, fiz o retrocesso no início e no fim, vou acertar esse pedaço aqui que tá sobrando, ó, vou cortar aqui. Pronto, ó, então aqui dentro ficou uma costura apenas, tá? E eu vou passar aqui uma tinta, que é a da borda italiana. Se você não tiver essa tinta, deixa assim mesmo no corte a fio, que não tem problema, não vai ficar feio, tá? E depois a gente vai virar isso aqui pra dentro. Então, já passei aqui a tinta da borda italiana. Aqui, vou deixar secar. Pra quem não sabe, borda italiana aqui, ó, é uma tinta que a gente passa pra dar acabamento, ó, efeito emborrachado, semibrilho. Tem outros tipos também, aí, ó, tinta para bordas. E eu tenho algumas cores, né? Tenho bambu, tenho preto, tenho um bege. E aí, a gente passa pra dar esse acabamento, né? É o que eu falei, se você quiser colocar um viés aqui, pode colocar. Mas vai agregar mais camadas ainda. A gente já tem, ó, uma quantidade boa de camada, porque os sintéticos estão dublados. Então, por isso que eu prefiro fazer aqui a borda italiana. Mas é claro que se você não tiver, deixa no corte a fio mesmo, que eu acho que fica melhor. É um bolsinho que é uma bolsa pequenininha, né? Não vai nem aparecer a hora que a gente desvirar.
esse acabamento que nem vai ficar tão aparecendo assim, então não vai ficar feio não. Agora eu tenho que deixar isso aqui secar bem, pra gente poder desvirar. É a única parte da peça que a gente desvira, né? Porque o resto todo dela é costurado por fora. Então, assim que secar, eu já desviro e a gente vai fazer aqui o viés de acabamento dessa parte de cima. Pronto, então já secou aqui a minha borda, ó, tá sequinha. Agora eu vou virar pro outro lado, ó. Vamos virar. E aí, acerta direitinho aqui o lado de dentro. Deixa bem bonitinho, bem acertadinho. Aqui. Faz aqui a voltinha pra ficar bem perfeitinho. Como eu falei, é a única parte que a gente vai precisar desvirar, tá? Por isso que é legal a gente costurar bem próximo do vivo. Deixa eu só ver se não tá saindo tinta, que às vezes, né, a gente força aqui um pouquinho e acaba saindo um pouco de tinta. Mas olha só por dentro como é que fica, ó. Tá vendo só? Por isso que eu falei que se não tiver a borda italiana, tudo bem também que não vai ficar, né, destacando muito, assim, o interior aqui da nossa bolsinha. Então, ó, desvira, assenta tudo direitinho. E agora, a gente vai fazer um acabamento aqui na parte de cima, ó, tá vendo aqui? Ó, o espaguete não chegou até aqui em cima, daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. Vou pegar aqui uma tira de sintético, e aí eu vou colocar aqui, ó, e vou passar a costura, certo? Eu vou deixar esse acabamento do vivo pra dentro, você pode deixar ele pra fora ou pra dentro, ó. Então, eu vou deixar os dois viradinhos assim pra dentro. E vou passar aqui o viés. Eu vou até dobrar ele no meio. Se quiser passar cola de contato, passa. Cola ele ali, que fica até mais fácil. Ou se não, aplica ele direto na peça. Então, eu vou vincar aqui o meio, ó. Vinquei, porque daí agora é só encaixar aqui bem a parte do meio, ó. Ele já tá com a dobrinha, então eu encaixo e vou passar a costura. Então, aqui eu encaixei, aqui no comecinho, vou deitar esse vivo aqui pra dentro. Já fiz ali um retrocesso. E aproveito, então, essa marcação da dobra pra encaixar ele aqui. Se não tiver prática, cola isso daqui ou com dupla face ou com a cola de contato, pra ficar mais fácil. E vou costurar, então, aqui esse viés. Então, não se esqueçam, se você deitou o vivo aqui pra dentro, esse vivo você tem que deitar pra dentro também, tá? Eles têm que ficar iguais. Então, se você virou pra dentro, vira o outro pra dentro também. E aqui, olha só, encaixou o vivo, costura, encaixa e costura. Se na hora de encapar o vivo você fizer desse jeito, não colocar vivo até a pontinha, fica bem mais fácil nessa parte aqui, tá? Chego aqui no final, faço um retrocesso e pronto, ó, já está com o acabamento. Aí agora a gente faz aquela dobrinha aqui, ó, vou dobrar, corto os fiozinhos que tiverem sobrando. Aqui, ó. E essa parte aqui da bolsinha já tá pronta, ó. Só acertar aqui direitinho e já tá com o acabamento. Bom, agora eu fiz uma pequena marcaçãozinha aqui de meio, aqui dessa parte aqui do bolso e aqui da parte de fora também, ó. Eu fiz uma pequena marcaçãozinha de meio pra gente poder costurar agora aqui. Então, eu vou colocar meio com meio e vou começar a costura, ó, do meio para as bordas até subindo. Então, aqui eu comecei bem no meinho, coloquei o pique com pique e eu vou contornando aqui
o corte da minha peça. Por isso que os cortes arredondados, eles têm que estar todos do mesmo tamanho, para que dê certinho aqui essa costura aqui de borda, tá? Então, esse é o principal segredo, na verdade, de toda a peça, né? Eu acho que o corte é uma das partes principais aí de uma peça. Então, eu tô costurando agora aqui essa primeira costura bem na beiradinha. Depois a gente ainda vai colocar um viés. Cuidado só aqui com o cursor, com meia argola que tá aqui embaixo. Olha só. Eu vou fechar aqui esse lado. É tranquilo, ó, super tranquilo pra fazer. Aqui eu vou passar um pouquinho, ó, faço um retrocesso, passo um pouquinho. Então, aqui já está costurado, ó, bem facinho, bem tranquilinho de fechar. Olha só, costuradinho aqui. Agora, a gente faz a mesma coisa do outro lado. A gente costura. Agora, eu posso até clipar aqui pra eu saber certinho onde que eu vou começar aqui, ó. Ou então, eu pego uma régua e vou alinhar aqui, ó. Ó, eu vou alinhar com o outro lado. E é aqui que eu tenho que começar. Vai dar certinho aqui do outro lado. Engato aqui e começa a minha costura. Então, tá aqui costurado. Olha só. O bolso, né? A nossa bolsa propriamente dita, né? Tá costurada. Agora, só falta a gente colocar o viés aqui na volta toda. Eu vou passar cola de contato na borda todinha dela e também aqui na minha tira de viés. Esse viés aqui, ele tá com 2 centímetros, tá com 2,2 centímetros, tá? E eu vou passar também a cola de contato nele, vou fazer um risco aqui no meio, porque eu gosto sempre de saber onde que é o meinho, pra poder dobrar e ficar bem certinho. E aí, eu vou passar a cola de contato e vou colar esse viés aqui em toda a volta pra depois passar a costura. Então, eu coloquei aqui na borda toda, olha só, o viés. E eu vou começar a costurar. Só que eu não vou costurar já o final em cima aqui do comecinho. Eu vou deixar, ó, essa parte aqui sem colar. E eu vou costurar como se eu tivesse numa máquina de braço. Você pode também fazer por esse lado aqui. Mas eu prefiro essa peça fazer assim, como se fosse máquina de braço, porque eu acho que vai amassar menos. Por isso que é bom você já deixar colado, né, o viés. Por mais que não fique muito colado, mas um pouquinho que ele cole já ajuda bastante na hora da gente fechar. Então, agora, ó, vou começar aqui a minha costura. Vou deixar aqui bem certinho. Abaixo aqui um pouquinho a minha peça. E vou começar, então, a costura deste jeito aqui, como se eu tivesse numa máquina, né, de braço, né, costurando assim pelo outro lado. Eu vou o máximo possível na beiradinha do meu viés. Costuro devagar, principalmente aqui as curvas. A cola é só pra dar um auxílio, tá? Pra gente poder fechar com mais facilidade, mas aí a gente vem acertando aqui por conta da curva, pra não ficar muita ruga, tá? Então, um pouquinho, assim, algumas dobrinhas acaba ficando, não tem jeito, mas a gente tenta minimizar o máximo possível. Vou, ó, empurrando aqui com o dedo esse viés. E aí, agora, eu vou fechando, ó, vou fechando esse viés na borda toda. A parte da curva, né, essas curvas aqui de baixo, que são as mais difíceis, digamos assim. Depois, o resto, a gente consegue fechar aqui tranquilamente. Então, agora é só passar a costura nesta volta toda, aqui. Se você vê que colou e não ficou bem certinho, tira e cola de novo. Só acertar, ó, traz um pouquinho mais pra dentro, se você achou que não tá no lugar certo. Então, a cola de contato, enquanto ela ainda não secou 100%, a gente consegue vir acertando, ó, descolando e colando novamente. Mas é importante, sim, você passar essa cola
para não ter problemas aqui na hora de fechar, principalmente ali naquela curva de baixo. Agora não tem segredo, a gente vem, ó, contornando aqui a peça com o nosso viés até lá ao final. Viés aplicado, então aqui na minha borda toda da bolsinha. Agora, vou colocar o outro lado aqui do meu fecho. Então, eu tenho aqui, ó, a parte do clique, né, do nosso fecho. Eu vou encaixar aqui no meio, bem aqui no meinho, veja se tá certinho. E aí, aqui, eu vou fazer um furinho, porque ele tem um parafusinho bem pequenininho, ó, um parafusinho bem piquititico, que eu vou colocar aqui. Só que eu vou fazer um furo, que é pra poder esse parafusinho rosquear aqui dentro. Então, tá aqui o fecho aplicado, ó, ele tem um parafusinho, só parafusar aqui dentro. Então, ele tá aplicado. Vou fechar aqui, ver se tá tudo certinho, ó, tá direitinha. Agora, é só colocar a nossa alça. Se você não sabe fazer alça, tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer uma alça assim que fica super bonita. Vou colocar aqui o mosquetão, olha que mosquetão mais lindo. Lembrando que todas as ferragens aqui dessa peça são lá da CRZ Zanetti. Eu deixo sempre o contato deles na descrição do vídeo, então tem aí o Instagram deles para vocês entrarem em contato. E algumas ferragens você encontra também lá no nosso site. Então, tá aqui, ó, peça terminada. Olha que coisa mais linda que ficou essa bolsinha aqui. Super chique, ó. Bem espaçosa aqui, ela é pequenininha, mas é bem espaçosa. E olha que coisa mais linda que ficou. Tem essa versão aqui e tem essa na azulzinha também que eu já tinha feito lá pro Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.